nosso projeto é esponjas como bioindicadores de mudanças climáticas globais. As esponjas, elas são animais fixos, a gente chama de sésseis, e o fato delas estarem fixas no substrato fazem com que elas precisem de compostos que protejam ela de predadores, proteja ela, por exemplo, de radiação, da radiação ultravioleta do sol. Elas também se alimentam por filtração, elas são animais filtradores. Então, todas essas características possibilitam que elas sejam utilizadas como bioindicadores. O projeto, ele originalmente tem a proposta de estudar essas esponjas como biosensores, só que desde quando eu entrei no laboratório, meu foco sempre foi estudar os vírus marinhos. É o que a gente chama de viroma, que são os conjuntos de vírus presentes em diversas áreas do oceano. O meu papel foi justamente esse, foi coletar a água nesses ambientes, tanto de superfície quanto altíssimas profundidades. A gente coletou água de mais de 1000 metros de profundidade e estudar as comunidades virais e dos micro-organismos, bactérias e outros eucariontes desses locais. Uma das questões do projeto é a comparação entre o extremo sul da América do Sul e a Antártica, A comparação entre as esponjas e os microbiomas das esponjas. Sobre isso, a gente tem uma corrente marinha, ela faz uma fronteira, vamos dizer assim, uma barreira biogeográfica entre os outros continentes, principalmente o sul da América do Sul, que está bem próximo à Antártica, e a Antártica. Essa frente antártica, ela cause uma diferença muito grande entre esses organismos, tanto na parte de evolução, quanto na parte de adaptação ao ambiente. Então, uma das perguntas até do projeto será que essas esponjas elas têm micro-organismos diferentes, essas que estão no sul da América do Sul e essas que estão na Antártica? E um outro fato também é que ela pode ser utilizada como bioindicadores das mudanças climáticas. Então, qualquer mudança na temperatura da água, no pH da água, vai interferir nesse equilíbrio do microbioma com a esponja. Então, a gente pode usar isso para entender como o planeta está mudando, como a temperatura está aumentando, e as esponjas nos dizem, nos contam essa história. Então, a quantidade de informações que a gente tem sobre os vírus e as relações deles com os outros organismos no ambiente marinho, principalmente na Antártica, é muito escassa. E assim, esses vírus eles participam dos ciclos biogeoquímicos, principalmente do ciclo do carbono. E a Antártica, a gente sabe que ele é um continente que é chamado como termômetro do mundo, porque as mudanças climáticas elas afetam primeiro o continente antártico. Então, sempre que acontece alguma coisa na Antártica, a gente tem que ficar de olho, porque a gente sabe que vai ter algum efeito no resto do planeta. Como a gente sabe que os vírus eles participam do ciclo do carbono, a importância deles nesse ciclo é justamente no sequestro do carbono na atmosfera, no carbono que é lançado na atmosfera pela ação do homem. Eles sequestram esse carbono da atmosfera e transportam para o fundo do mar. E isso é um processo muito importante, principalmente hoje com as mudanças climáticas que estão acontecendo com o aumento de carbono na atmosfera. Eu tenho o papel de ajudar, além da parte toda biológica, tem toda a burocracia que a gente tem que fazer, tem uma papelada, quando a gente vai para a Antártica. A gente tem que pedir autorização para trabalhar em alguns lugares que existem áreas de proteção ambiental. A questão da preparação também de conhecer o território, os pesquisadores antes de irem para lá, eles passam por um treinamento, um treinamento pré-antártico que a gente chama, então a gente tem mais ou menos uma noção, a gente assiste muitas palestras sobre como é o continente, sobre como é a rotina do navio, sobre como os pesquisadores agem lá na Antártica, como a pesquisa é feita lá. Eu acho que o mais importante é que a gente tem que ir preparado e todo esse preparo a gente consegue durante o dia a dia aqui na academia, Então, por toda a trajetória que a gente passa, a gente tem a avaliação dos nossos coordenadores para dizer se a gente está preparado ou não. Eu acho que isso é uma coisa bem importante. O navio ele trabalhava 24 horas por dia. A gente sabe que a Antártica é um lugar super importante, um lugar super protegido, então o mergulho ele proporciona uma metodologia menos destrutiva.